Muito bem. Prazer estar aqui nessa manhã. Eu digo que eu sou um pregador que se encontra na Bíblia. Aqui em Efésios, capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, que foi chamado para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu quero agradecer à Associação Paulista Oeste por me ajudar a cumprir o meu mandato. Deus nos abençoe a todos. Cumprimento aos queridos irmãos dessa comunidade e aos queridos amigos, anciãos desta associação. Já temos estado juntos por um bocado de tempo. O meu texto nessa manhã é o capítulo 6 do livro de Gálatas, versos 13 em diante. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uma das mensagens centrais das Escrituras é a inadequação da nossa confiança naquilo que passa. Todas as coisas do mundo natural perecem. As riquezas levantam voo e é apenas um fôlego. O amor humano é limitado e com frequência desapontador. A juventude passa. A saúde, o prazer, todos eles, um a um, nos abandonam. A questão é: podem as coisas que sempre terminam em pó e desapontamento serem o bem supremo pelo qual buscamos? Nós precisamos, amigos e irmãos, de vida não relacionada com a morte. Um tipo de vida que esteja acima dos bens da natureza. As circunstâncias e o tempo se tornam os demônios que implacavelmente destroem nossas falsas seguranças. Nos dias do Novo Testamento, 3 nações relacionadas com o plano de Deus, obviamente, estavam em existência. Os gregos se gloriavam no conhecimento, os gregos se gloriavam na filosofia. Os gregos se gloriavam no intelecto, na força do intelecto, a ponto de dividirem a sociedade em vários níveis. E acima de todos estavam os filósofos. Os romanos se gloriavam, em segundo lugar, os romanos se gloriavam na força, no direito, na organização. E os judeus se gloriavam nas tradições religiosas da sua herança. Os judeus se gloriavam nos méritos da raça, nos sinais exteriores da religião, como garantia espiritual. Em Gálatas 6, o texto que lemos, o apóstolo Paulo introduz uma outra razão na qual nos gloriarmos. Para entender o que Paulo está dizendo, deveríamos entender o contexto. A Galácia era uma província do Império Romano, visitada pelo apóstolo na sua primeira viagem missionária. A Galácia não tinha as vantagens da herança judaica. No capítulo 4, versos 6 a 9, Paulo contrasta a antiga condição deles, alienados de Deus, separados de Cristo, adorando aquilo que por natureza não deveria ser adorado. Mas a missão apostólica havia pregado acerca de Cristo, com ênfase na cruz. Eles haviam, verso 9, conhecido a Deus, descoberto a liberdade do Evangelho em Cristo.
A Galácia era os primeiros frutos da grande colheita das igrejas gentílicas e muitos tinham se batizado em testemunho da sua aliança com Cristo. Versos 3 a 5 do capítulo 4. Mas agora, essas igrejas estavam sendo perturbadas por mestres judaizantes, provavelmente judeus que ainda não haviam se desintoxicado das suas antigas crenças, insistindo que a circuncisão deveria ser o meio de garantir a salvação através das obras humanas. Era como se, para alguém se tornar cristão, primeiro deveria se tornar um judeu. Paulo, entendendo que tal ensino representa não apenas uma perversão, mas uma ameaça ao próprio coração do Evangelho, um perigo ao conceito da liberdade em Cristo. E, em consequência, o apóstolo escreve a carta aos Gálatas, uma das mais lúcidas manifestações da revelação, uma das mais claras exposições do Evangelho, um dos mais preciosos legados da ação divina ao se revelar. Nesta sessão que lemos, o apóstolo chega à conclusão da carta aos Gálatas. Ele fala e contrasta de duas justiças que não são apenas antitéticas, mas que se opõem. Elas não apenas se opõem, elas se contradizem, e elas não apenas se contradizem, elas se excluem. Se é pela graça, não pode ser pelas obras. Se é pelas obras, não há lugar para a graça. Através do livro, o apóstolo havia lutado contra a ideia de que a salvação pode vir como resultado de esforços humanos. Agora, com toda a intensidade de que ele é capaz, ele insiste que as obras humanas não têm qualquer valor como método de salvação, exceto em aumentar a arrogância humana, a justiça própria dos homens. Se o esforço humano pode acrescentar qualquer coisa à obra perfeita de Cristo, então a salvação já não é pela graça. O que realmente conta, o apóstolo Paulo está informando, nos comunicando, o que realmente conta não é aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que ele fez. De forma objetiva, plena, perfeita, completa, final e clara. O que importa é o ato da fé em Cristo, que curva a cabeça e aceita o seu favor, a sua misericórdia por nós. Meus queridos amigos e irmãos, nós fazemos apenas uma contribuição para a nossa salvação. Entramos com apenas um elemento, esse sendo o pecado, do qual devemos sermos livres. Essa é a nossa única contribuição. Tudo mais é moeda que não tem valor. O apóstolo Paulo insiste, nada senão a cruz. Os opositores, os mestres judeus, que haviam confrontado o evangelho pregado por Paulo, se gloriavam na circuncisão como marca exterior da justificação. Para a mente judaica, ainda não liberta do legalismo. A circuncisão era a demonstração da justiça fundamentada no judaísmo, a marca exterior do conserto. A vontade de se submeter a esse rito, visto como suprema evidência exterior, era visto como essa marca externa, quando na verdade a circuncisão informava o contrário. A circuncisão era a marca de Deus, aonde a natureza humana se mostra mais fraca, para indicar a necessidade da graça, da ação de Deus. Em Gálatas capítulo 6, verso 12, o apóstolo disse, eles querem demonstrar boa aparência na carne. No verso 13,
A circuncisão funcionava como um tipo de troféu. O apóstolo considerava tal intenção apenas como intensificando a glorificação da carne, exaltando a arrogância e o orgulho humano, que tem efeito devastador para a atuação da graça de Deus. Verso 14, Paulo estabelece o contraste: mais longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer virtude, mas sim em ser uma nova criatura. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Paulo, o brilhante rabi, o erudito de Tarso, havia experimentado toda a lisonja que pode cortejar um ser humano. Provavelmente, segundo alguns membros do Sinédrio, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, o único patriarca nascido na terra prometida, zeloso, irrepreensível, considerado superior, segundo a lei, mas agora converso a Cristo. Ele conclui de forma surpreendente: nada senão a cruz. A cruz nos relembra a história do cristianismo. Na verdade, cada religião ou ideologia, segundo John Stott, é marcada por um símbolo visual que ilustra a sua história. O elemento central, por exemplo, para o budismo, é a flor de lótus. O judaísmo, a estrela de Davi, o hexagrama formado de 2 triângulos justapostos. O islamismo tem por símbolo a lua crescente. Marxismo, o martelo e a foice. O nazismo, a suástica, símbolo da raça ariana. O cristianismo poderia ter sido ilustrado de muitas outras formas. Um peixe, uma arca, um leão, um pastor, uma manjedoura, um banco de carpinteiro, um bote, uma pomba, um avental, uma pedra afastada do túmulo, mas em lugar disto, uma simples cruz. Os cristãos escolheram a cruz para que o mundo descubra. Quem são eles? A cruz relembra o horror, a vergonha. Mas os cristãos, teimosamente, eles escolheram representar a sua mensagem com uma cruz. Jesus pregou de muitos púlpitos. Jesus pregou na sinagoga. Jesus pregou nos vales, nos montes, nas praias, em botes. Mas o maior sermão de Cristo foi pregado quando os cravos imobilizaram o pregador. Contudo, a sua voz nunca foi mais clara, mais audível. A cruz realmente conta que o que vale não é o que nós podemos fazer, mas aquilo que Cristo fez de forma objetiva e perfeita. Como já dissemos, Paulo entendeu isso. A cruz era de fato uma combinação de vergonha, de morte. A cruz colocava Jesus além da possibilidade de respeito, para não dizer que a cruz o colocava além da possibilidade de ser um objeto de culto. Na verdade, o apóstolo Paulo havia lembrado, ele estava informado de Deuteronômio 21, 23, que todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus.
Esse foi um grande obstáculo para Paulo aceitar a mensagem do cristianismo. Mas aqui, ao dizer que ele se recusava a gloriar-se em qualquer outra coisa senão na cruz, ele apresenta a essência dele mesmo como discípulo de Cristo. Longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque haveria no mundo da igreja primitiva a cruz, um tosco símbolo de dor, de abandono, de fracasso, tornar-se o símbolo dos cristãos. Eu gostaria nessa manhã de falar de 5 razões pelas quais Paulo escolhe a cruz. Razões que nós podemos incorporar à nossa própria história, à nossa própria biografia. A cruz era símbolo apenas de loucura e de escândalo. A cruz havia sido inventada nas periferias do império. Poderia ter sido inventada na Fenícia ou em Cartago, mas a cruz fora introduzida como método de martírio apenas por sua capacidade de prolongar a dor. Os judeus usavam como método de morte o apedrejamento. Os gregos a cicuta, os romanos a decapitação. A cruz era reservada para o pior. Porque teria o apóstolo Paulo dito que ele se gloriava na cruz. Primeiro lugar, 5 razões. Primeiro lugar, porque a cruz expressa a largura, a profundidade do pecado. Muitos têm ideias erradas sobre a salvação porque começam com a ideia errada sobre o pecado. Esse é um grande obstáculo. Se você não entender bem o que é pecado, a cruz se torna um absurdo e mesmo um ato de injustiça. Como nós sabemos, o diagnóstico errado leva à prescrição errada. Se não entendermos claramente a noção bíblica do pecado, não entenderemos a mensagem da cruz. Embora o pecado seja um conceito mais e mais estranho à nossa cultura, ele é um dos temas centrais das Escrituras. Meus queridos irmãos, a cruz é a única chave explanatória para as mazelas humanas. Quando nós entendemos a realidade do pecado, todas as razões falsas para as nossas garantias ou para nos gloriarmos desaparecem. A cruz é a permanente lembrança do pecado. Tentar resolver o problema do pecado através de ginásticas, através de passes, de mágica, de dieta, revela apenas a ignorância humana. É como tentar curar câncer com aspirinas, leucemia com band-aids. Na Bíblia, o pecado é basicamente uma condição, um estado, uma lepra, como vista por Isaías. É como um rio poluído na sua fonte. Nós nascemos rebeldes. Desde o ventre materno, diz Davi, nascemos em pecado, ou em pecado, ele diz, concebeu-me a minha mãe. Pecado não consiste primariamente em atos. Esse é o grande problema de perfeccionistas. Eles se agarram a uma citação literal de Ellen White. A transgressão da lei é a única definição bíblica de pecado. Mas eles não entendem o que Ellen White está ensinando a respeito da lei. A lei, diz ela em outro lugar, a lei de Deus, como apresentada nas Escrituras, é ampla em seus requerimentos.
Não é apenas o ato da transgressão da lei. Aqui, Ellen White está refletindo o próprio Cristo. Vocês ouviram dizer o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, se vocês odiarem o irmão, já transgrediram a lei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: se alguém olhar para uma mulher com sentimentos impuros, já adulterou no seu coração. Jesus está aqui falando de algo muito maior do que o ato. Ellen White está dizendo a mesma coisa. A lei de Deus, como apresentada nas Escrituras, é ampla em seus requerimentos. Ela toca os pensamentos e os sentimentos. Se a lei se estendesse apenas ao exterior, à conduta exterior, o homem não seria culpado dos seus maus pensamentos, desejos e projetos. Review and Herald, 5 de abril de 1888. Pecado. As Escrituras apresentam o pecado como uma deformidade universal da natureza humana. Os egípcios e os pagãos entendiam o mal. Eles diziam que os seus maus comportamentos eram apenas aberrações. Não faz muito tempo a revista Veja, ao analisar a história daqueles sequestradores de uma criança que foi arrastada por um carro, na capa da revista, o mal existe. Contudo, a compreensão de mal deles não é a compreensão bíblica de mal. Pecado não é uma categoria humana. Do ponto de vista sociológico, pecado tem que ver com a dimensão primariamente vertical. As Escrituras apresentam o pecado como uma deformidade universal da natureza humana, encontrada em cada pessoa. Pecado da rebelião. Como pecadores, nós pertencemos ao campo do inimigo. Vivemos em rebelião contra Deus, seu governo, seu caráter. Sua vontade. Você não entender isso, você não vai entender o Evangelho. Quando você se olha no espelho, engravatado, perfumado, achando que você é um rei no trono, não é isso que a Bíblia descreve. Não é assim que a Bíblia descreve a condição humana. Nós temos a disposição, a motivação marcada pelo pecado. O pecado é um modo de existência que se expressa em sistemática oposição a Deus. A cruz é a lembrança do pecado. A Bíblia apresenta no Antigo Testamento pelo menos 12 termos hebraicos para definir o pecado. E note, eles não são sinônimos. No Novo Testamento, você encontra mais 12 outras formas de descrever o pecado. A nossa natureza, Romanos 1, 28, ela é depravada. 2 Coríntios 3, 14, ela é endurecida. 2 Coríntios 4, 4, ela é cega. Efésios 4, 17, ela é vaidosa. Efésios 4, 18, obscurecida. Colossenses 1, 21, inimiga. Colossenses 2, 4, enganosa. Colossenses 2, 8, vã. Colossenses 2, 18, carnal. 1 Timóteo 6, verso 5, pervertida. 2 Timóteo 3, 8, corrupta. E Tito 1, 15, corrompida. Que catálogo. Se você pensa poder esconder-se em sua justiça, seria melhor você tentar esconder-se na sua própria sombra. A arrogância humana é ativada
pelo pecado. Tenho visto pessoas andarem com esse senso de enorme valor. O valor que temos é atribuído por aquilo que Cristo fez. Pecado é transgressão da lei? É. Mas temos que entender uma ampla compreensão ou definição da lei. Em Tiago 4,17 se fala do pecado da omissão, de se deixar fazer aquilo que nós conhecemos. Romanos 14, verso 23, o que não é da fé é pecado. Aqui o apóstolo desce aos porões da condição humana para falar das nossas motivações. 12 palavras hebraicas para definir o pecado. Uma quantidade delas no Novo Testamento para definir esse mal sistêmico. Lutero dizia que Paulo escreveu a carta aos Romanos para ampliar ou magnificar o pecado. Para Lutero, o homem está centralizado nele mesmo. Esse é o elemento básico do pecado, centralização no eu, megalomania. E Lutero dizia que mesmo servindo a Deus, o homem está centralizado nele mesmo. Para o reformador, nós perseguimos nossa vocação, nossos negócios, trabalhamos incessantemente, nossos contatos, nossos sociais, pessoais, de algum tipo. Mas ele dizia, nós não estamos realmente servindo a Deus, estamos servindo a nós próprios, usando a Deus. Não é por acaso que Lutero, em seu leito de morte, foi ouvido murmurando, virado para a parede: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia deste pecador fedorento. Soren Kierkegaard, um outro teólogo, no seu estilo irônico, dizia que a marca de todos os homens é a sua atitude de arrogância para com Deus. E Kierkegaard afirmava que, se possível, essa arrogância humana tornaria Deus inseguro dele mesmo. Pode imaginar? Pode imaginar, você já esteve perto de pessoas que se julgam muito santas, ou que se julgam santas? Você vai se sentir inseguro de você. Kierkegaard dizia que, se possível, a arrogância humana tornaria Deus inseguro dele próprio. Às vezes, a arrogância é velada. Às vezes, ela está escondida sob mil disfarces. Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, Ellen White deram testemunho. Ellen White fala do pecado como uma lepra, repetindo Isaías, para a qual não há solução do ponto de vista humano. Se você pensa poder resolver seu problema do pecado com qualquer recurso que possa ser inventado, aqueles que creem muito na dieta do Éden. Eu tenho lembrado alguns deles que Israel viveu 40 anos alimentado pela melhor dieta, a dieta do céu. Foram transformados pela dieta deles? A primeira lição que nós aprendemos nas Escrituras é de que o homem foi criado por Deus. Mas a segunda lição é de que a criatura de Deus tornou-se escravizada ao pecado. A cruz, irmãos, destrói todos os nossos ídolos. E eu deveria dizer que o coração humano é uma formidável fábrica de ídolos.
A cruz declara a falência dos nossos deuses humanos. A partir da queda, nossa orientação primária é contrária à vontade de Deus. Somos como um navio cujo leme está amarrado no ângulo errado. O pecado é um estado de rebelião. Significa pertencer ao campo do inimigo. Uma inclinação espiritual que torna o homem cego. Incapaz de ver, incapaz de perceber, incapaz de sentir direito, pensar direito ou agir direito. A cruz é o maior testemunho de quem somos. Nossos problemas não são apenas aberrações sociológicas. Nós sofremos de uma doença espiritual. Todos nós nos desviamos como ovelhas. A cruz ergueu-se entre o céu e a terra, com o Filho de Deus pendurado ali por nós. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, tornou-se pecado por nós, foi declarado pecado por nós, para que nós que não conhecíamos a justiça, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Ninguém que olha a cruz com seriedade continua tratando o pecado com leviandade. Em primeiro lugar, o pecado, a cruz relembra o pecado. Em segundo lugar, a cruz não apenas revela quem nós somos, a cruz revela quem Deus é. Paulo se gloriava na cruz porque ela revela quem Deus é. A cruz demonstra a extensão da sua vontade em nos alcançar, em nos redimir. Na cruz, o céu e a terra foram unidos. Na cruz, Deus e o homem foram reconciliados. Na cruz, o caráter divino foi vindicado. Alguém me mandou um e-mail, não faz muito tempo, dizendo que a última geração vai reivindicar o caráter de Deus. Tolice. Tolice. O caráter de Deus foi vindicado pelo único homem perfeito, o homem Deus. Leia Patriarcas e Profetas e você vai descobrir que Cristo veio ao planeta Terra por duas razões. Uma delas para alcançar o homem, redimi-lo. Em segundo lugar, para vindicar o caráter de Deus. O caráter de Deus já foi vindicado pelo único homem perfeito. Deus não está dependendo de uma geração final que vai alcançar um estágio, segundo a cabeça de alguns, um estágio de impecabilidade. A cruz revela o caráter divino, o caráter divino perfeito. A cruz revela que a serpente foi esmagada e que os santos são aceitos no amado. A cruz é a rocha onde se quebram as ondas do maligno, para raio que absorveu toda a condenação do planeta. Ali Jesus recebeu o impacto do julgamento, os seus braços amplamente abertos, estendidos para cada pecador. A cruz, nessa dimensão em que aponta para o Oriente e o Ocidente, inclui a todos. Ninguém é excluído, a não ser aqueles que se excluem. A cruz é a mega seta de Deus, símbolo apontando nessa direção, símbolo do nosso lugar de triunfo final. A cruz é a chave que abriu os portões do paraíso para que todo aquele que aceite a Cristo seja bem-vindo. Nossa solidariedade com o primeiro Adão foi quebrada com a morte de um homem, o homem Deus.
Assim como o pecado veio a todos através de um homem, Adão, vida eterna, esperança veio através do homem Deus. A vida veio por um homem, o homem Deus, Jesus Cristo, que por sua graça nos readmite no paraíso do qual fomos expulsos. A cruz relembra-nos a expiação perfeita. Ele morreu para que você viva. Ali ele sofre os horrores da segunda morte. Esse é um outro detalhe não muito bem entendido por aqueles que olham a cruz. Jesus na cruz experimenta os horrores da segunda morte. A morte que será experimentada por aqueles que se perderem, mas numa proporção apenas individual. Jesus sofreu a pena da segunda morte por todos, por toda a humanidade. Para que nós que não conhecíamos a justiça, fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo morreu na cruz, mas não da cruz. Na cruz, mas não da cruz. Como sacrifício perfeito, ele sangra de 7 partes da sua anatomia. Jesus sangra, eu costumo dizer, Jesus sangra das suas 2 mãos em expiação pelos nossos atos errados. Jesus sangrou dos seus 2 pés, atravessados por um cravo, em expiação pelos caminhos errados, nos quais todos nós palmilhamos. Jesus sangrou da sua fronte, em expiação pelos falsos pensamentos, pelos falsos desejos. Jesus sangrou das suas costas, em expiação pelo fardo do pecado que todos nós levamos. Jesus sangrou do seu coração aberto em 2 por uma lança romana, em expiação pelos falsos amores que todos nós nutrimos. Quando ele pendeu a cabeça na morte, os seus olhos se fecharam em escuridão. Às 12 horas. Mas às 3 horas o sol voltou a brilhar, nunca mais glorioso e mais belo. A sua luz invadiu cada recanto escuro do planeta, para que ninguém viva mais sozinho. Ou vive em trevas. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo se gloriava na cruz, porque ela é a única solução para o dilema humano. Como Naamã, nós gostamos de nos gloriar nos rios de Damasco. Os rios da ciência, da cultura, da justiça própria, do sucesso humano, do prestígio, das posições. Fazemos destas atitudes uma confrontação a Deus. Os seres humanos têm esta tendência de olhar para a direção errada. Você pode olhar para onde você quiser. Você pode olhar orientado por aquilo que você julga belo. Você pode olhar para um belo quadro, símbolo de prestígio, arte, forma, aparência, recursos. Você pode olhar para realizações acadêmicas, os quadros mais sofisticados de relacionamentos, de carreira, mas há um pequeno, grande problema de fato. Olhando nessa direção, você vai morrer. Olhando na direção errada, como Naamã, olhando para os rios de Damasco. Temos essa tendência, irmãos. Olhando para direções erradas, para descobrir finalmente que nós não terminamos com nada, senão nada nas mãos, cinza nos lábios. George Bertrand escreveu o livro Eu Amo Esta Mãe de Cruz, cantado pela primeira vez na pequena cidade de Reed City, muito próximo da Andrews. No primeiro sábado que estive lá, na Andrews, quando cheguei para passar um período de estudos, um amigo me levou a esse lugar e eu fiquei impressionado. Uma enorme cruz, onde o hino foi cantado pela primeira vez.
Eu amo essa munho de cruz. O apóstolo Paulo fala em quarto lugar, uma outra razão porque ele se gloriava na cruz. Porque pela cruz o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É apenas quando nós morremos para nós mesmos, para os nossos projetos, para as nossas opiniões, para os nossos achismos, é que nós podemos experimentar a vida num outro nível. Apenas quando morremos para as nossas filosofias, nossas esperanças infundadas, as tolices que nós colocamos como deuses em nosso coração, apenas quando morremos para o mundo, é que nós podemos descobrir o significado real da vida. No verso 15, o apóstolo nos dá uma das suas razões para gloriar-se na cruz, é que através dela emerge a nova criação, seu poder para explodir as velhas categorias e libertar-nos da pequena concha em que todos nós vivemos. Sua graça apela ao nosso desejo de sermos novas criaturas. Leva-nos a odiar a nós próprios e amar aquilo pelo que éramos apaixonados. No pequeno cemitério de Whalley, na Inglaterra, encontra-se uma sepultura em granito com a seguinte inscrição: aqui jaz John Newton, clérigo, antes um infiel, libertino, traficante de escravos da África, que foi pela graça e riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado, comissionado a pregar a fé que ele havia lutado para destruir. Essa inscrição se torna ainda mais significativa quando descobrimos que esse é o Newton, autor do hino Amazing Grace, graça excelsa. E finalmente, em quinto lugar, a cruz é símbolo de serviço. Na cruz, através do amor sacrificial, Jesus estabeleceu o seu chamado a todos. Queridos irmãos anciãos, a cruz é a grande motivação. O amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Cristo nos convida os cristãos. Eles são chamados a servir, a produzir frutos. São chamados a não viverem em ociosidade improdutiva, a não se tornarem poços de águas estagnadas e fétidas. Assim, querido irmão, olhe para a cruz. O preço do pecado foi pago. O amor de Deus foi demonstrado. Você foi aceito. Para Jesus, o homem não é um projeto falido. Nunca alguém apostou tanto em você. Está você insatisfeito com a vida? Está você desanimado com aquilo que vê ao seu redor? E aquilo que vemos ao nosso redor é muitas vezes suficiente para desanimar. Mas olhe para a cruz. Olhar para a cruz, como Spurgeon dizia, não é levantar a mão, não é vir à frente. É no coração receber a graça de Deus. Olhe para a cruz. Na cruz nós aprendemos a ganhar em nossas perdas, a subir descendo,
A cruz ensina que nós podemos crescer diminuindo e nós podemos aparecer desaparecendo. Deus nos abençoe hoje. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Eu convido os meus músicos a cantarem a Ina e Ivani, o hino que solicitamos que eles cantassem. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você. Quando penso em Jesus naquela rude cruz, eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus e num momento destruir soldados vis. Escolheu deixar seu filho padecer horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi pra provar que seu amor não tem limites, que pra salvar os seus ele é capaz de tudo. Que mundo é esse que matou o meu Senhor? Que mundo é esse que me faz pecar? Eu mesmo que me arrasta pela escuridão, que engana e que me afasta de Jesus. Quando penso em quão distante estou do meu Jesus, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, provando ao mundo que o amor não tem limites, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus. Por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pode vida oferecer. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. A cruz.
lembrança do nosso pecado, quem você é. A cruz lembra o amor de Deus, quem Ele é. A cruz relembra o único poder de transformação. A cruz relembra nossas inclinações de olhar para esperanças vazias. E a cruz é símbolo de serviço. Convido você a se levantar. Eu já uma vez penso que ensinei aos meus queridos irmãos da Associação Paulista uma pequena oração. A oração diz assim: Senhor Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, venha a mim com o teu Espírito. A mim um pequeno vaso que pode muito transbordar. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito, da tua graça. Que você, sendo um pequeno vaso, possa transbordar. Vasos grandes ou que se julgam grandes, esses não transbordam nada. Deus abençoe você, querido, nesta manhã, nesse programa. Que você encarne essa compreensão da cruz no seu DNA espiritual. Quem você é, quem Ele é. A cruz, poder de transformação, única esperança. A cruz, símbolo de serviço. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela revelação da cruz, porque é nela que nós encontramos realmente a chave do conhecimento de Deus. Nós temos essa tendência de buscar outras coisas, sofisticação, realizações e todas as tolices humanas das quais o nosso coração é capaz. Nessa manhã nós buscamos a cruz, poder de transformação, de sermos uma nova criatura dedicada a Ti em serviço. Abençoa os queridos irmãos, abençoa-nos, Senhor, a todos. Acompanha-nos com a Tua presença e graça, no nome de Jesus. Amém. Amém.